Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma noite, né? Hoje é segunda-feira, iniciando a semana, né? Aliás, iniciamos desde ontem, domingo, né? Mas assim, nos trabalhos, né? Nos afazeres do dia a dia, iniciamos hoje. E com a graça de Deus, o concluímos. E amanhã nós vamos dar início a outros serviços, né? Vamos continuar com nossas tarefas. E hoje, agora que eu estou aqui, quero dizer para vocês que Deus está muito satisfeito com a presença de vocês aqui. E eu também, confesso para vocês que eu estou também muito satisfeita. Muito obrigada por vocês estarem aí me ouvindo, para que a gente possa continuar com o nosso estudo, né, do livro de 2 Reis. Ontem eu até falei que nós estávamos estudando sobre Eliseu, né? Sim, também, mas nós na verdade estamos falando sobre o livro de 2 Reis, né? Tudo que aconteceu desde o início até ao final, onde nós vamos chegar, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada por vocês estarem aí, continuem firmes comigo e com Deus, tá bom? Principalmente com Deus, tá? Não saiam da presença do Pai. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos livra, é Ele que nos fortalece todos os dias. Por isso devemos pedir renovo a Ele todas as noites, tá certo? Todas as noites devemos pedir a Ele que Ele renove o nosso espírito, nos fortalecendo para que a gente possa amanhecer com ânimo, com força, com garra, com coragem para seguir nos trabalhos do dia a dia, tá certo? Então, olha, que Deus os abençoe grandemente. Agora, você que está chegando novo aí, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aí, aperte na palavrinha inscrever-se e também no sininho, na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito e escrita, tá bom? Eliane Santos. Seja bem-vinda, Eliane. Aperta aí na palavrinha inscrever-se, tá bem? Faz como todos os outros fizeram. E aperta no sininho na palavrinha todas. Depois, você vai lá nesse símbolozinho, que é uma mãozinha que tá aí, que tá dizendo que eu tenho trazido um papo firme. Dá um likezinho aí, aperta aí dando um like para você falar pro YouTube, todos vocês, né? Pro YouTube possa entender que vocês estão presentes e que estão gostando do que eu trago aqui todas as noites. Essa palavra amiga que eu venho trazer para vocês todas as noites, tá bom? Sejam todos agraciados, porque Deus é conosco, tá bom? Vamos seguir firme na fé com Jesus, né? É Ele o nosso provedor, é Ele que nos dá o melhor dessa terra, né? Nós buscamos sempre o melhor desta terra, tá bom? Então, nós vamos continuar com o nosso estudo. No final dessa live, você vai lá e aperta naquela setinha, que é uma setinha que fica assim, aperta lá para compartilhar. Compartilhe com seus amigos, até com pessoas que você não conhece. Como eu já falei de outras vezes, você pode ir lá no Facebook e apertar lá em alguém que está lá, né, que você nem conhece, mas que pode se tornar um grande amigo seu. Ou quem sabe, para o futuro, alguém muito especial. A gente não sabe, né? Tudo é de acordo com a vontade de Deus. Então, você aperta lá, adiciona essa pessoa, né, no seu Facebook mas primeiro procura ver quem direitinho é essa pessoa, né? E depois você vai e compartilha a palavra para ela. Tenho certeza que ela vai ficar muito agradecida a você pelo compartilhamento, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu estou com a minha Bíblia aqui e eu vou ler então para vocês e depois eu vou continuar falando, né, dando as minhas explicações, de acordo com aquilo que eu entendo, tá bom? Então, tá dizendo assim, estamos no capítulo 7, né? Vamos iniciar o capítulo 7, que diz assim: Então disse Eliseu, ouviu a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. No versículo 2 diz assim: Porém, o Senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse
janelas no céu, poder-se-á fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Dizemos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Aí, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Eles não viram ninguém lá. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos dos carros e ruído dos cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Então eles meteram o pé, como se diz hoje, né? Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro, roupas, e foram aos os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós caímos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos, e o anunciaremos à casa do rei. Então eles tiveram pressa de voltar para falar com o rei, né? Com Eliseu. Vieram, pois, e bramaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Então os porteiros foram anunciar ao rei que eles estavam chegando. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos. Esfaimados, acho que é esfomeados, quis dizer aqui. Esfomeados estamos, pelo que saíram do arraial, e a esconderem-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Aí eu vou pular aqui um pouquinho o versículo, vamos cá para o versículo 15. E foram após eles até o Jordão, eis que todo o caminho estavam cheios de roupas e de aviamentos, que os sírios apressando se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram tudo aquilo que eles viram ao rei. E então, vou para o capítulo 19, que diz assim: aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Então houve também a história da sunamita, que volta para a sua terra. Mas essa história eu vou contar para vocês amanhã. Hoje nós vamos ficar somente com o capítulo 7, tá bom? Hoje eu resolvi ir um pouco mais devagar. Então, Eliseu anuncia, vamos recapitular, né?
Eliseu anuncia, então, a abundância, né, que a fartura que haveria. Ele estava dizendo, então, para o oficial da guarda do rei, né, e aí, para que eles pudessem ouvir. Ele pudesse ouvir e crer, né? Então ele falou, ouçam a palavra do Senhor, que Deus mandou dizer. Ele falou ali para o oficial e para que todos pudessem ouvir. Então, houve no amanhã em Samaria, ele disse assim, amanhã em Samaria, por essas horas, haverá uma medida de farinha e 2 medidas de cevada. Mas o oficial, né, não recebeu aquelas palavras, ele não recebeu as palavras do homem de Deus. Ele duvidou daquilo que Eliseu estava falando, né? E também ali havia 4 leprosos, 4 homens leprosos que resolveram ir ao acampamento, resolveram ir ao acampamento daqueles homens que lá viviam, os arames, a palavra é difícil de falar. E aí aconteceu que eles chegando lá não havia ninguém, não tinha ninguém lá naquele lugar. Esses homens, eles tinham ouvido o ruído, né, do exército, assim, como se Deus que tinha programado aquilo, tinha feito como se fosse uma cavalaria, né? E muitos homens armados indo para lá o local, né? Desses homens, né? Dos árames, dos árames. E aí, só que eles ouvindo aquele barulho, eles temeram, ficaram com medo, né? Que fosse realmente um exército. Mas tudo aquilo foi Deus que fez, né? Então, eles foram saíram, fugiram de lá. Então, os leprosos resolveram, então, ir ouvindo aquelas palavras, né? Eles fugiram, vendo que os árabes fugiram para se salvar, né? E aí os leprosos, então, eles foram até lá e fartaram-se de tudo o que tinha lá naquele lugar, comidas, bebidas, ouro, prata, roupas e tudo mais que tinha, né? Então, e aí eles foram, depois que eles se fartaram bastante, os leprosos, 4 leprosos, foram então para o palácio para contar para o rei. Então o rei, ouvindo as palavras deles, de tudo aquilo que eles tinham dito, enviou então os cavaleiros para ir lá e descobrir se tudo que eles tinham falado lá para ele era verdade mesmo, se havia ido, se aquilo tinha sido verdade. E aí eles descobriram que, seguindo o espaço, né, daqueles homens, né, daqueles arames, o nome do lado do pessoal, né, eles então seguiram os passos deles, aí eles viram que eles foram a caminho do Jordão. Então, todo o povo dali, onde estava Eliseu, né, dali da terra, né, todo o povo então subiu e começou a saquear, pegou tudo que tinha no acampamento. Você entende? Foi lá e pegou tudo, as comidas, ouro, prata, cavalos, tudo que tinha lá. Por isso que foi dito que, assim, houve aquela frase que Eliseu, né, o homem de Deus, falou, que tanto na medida da farinha, como as 2 medidas de cevada, né, a medida da farinha, as 2 medidas de cevada, passarão a ser vendidos por prata, conforme Deus tinha falado lá para o homem de Deus, né? Então, só que o oficial, ele não creu, né? O oficial lá que servia lá, Eliseu, que servia lá, ele não creu nas palavras do profeta. Então ele perdeu, ele não comeu e nem bebeu, porque todo aquele povo que saqueou o acampamento ali, acabou nesse dia, foi tanta confusão, tanta mistura, tanta gente correndo, querendo saquear o acampamento, que passaram por cima do oficial, né,
aí pisotearam ele todo, passaram mesmo por cima dele, junto à porta da cidade lá, e ele acabou morrendo lá. Então, o que a gente vê aí? Que Deus, ele providencia o que ele quer que aconteça na vida da gente. Ele providencia tudo. Todos nós, não podemos duvidar do que Deus quer pra gente. Nós não podemos duvidar de como Deus, ele é poderoso, como ele é soberano, como ele é capaz, sabe, de fazer e desfazer o que ele quer. Você entende? Deus, ele é poderosíssimo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Então, ele tem poder para capacitar uma pessoa que não é capaz, que não tem capacidade para exercer algum tipo de função. Deus capacita aquela pessoa desde que aquela pessoa creia ou busque, né? Fala, Senhor, me capacite, eu preciso da sua ajuda, porque o Senhor vê a minha fidelidade contigo. Então, assim, existem pessoas que desprezam a outra, você entende? Desprezam a outra pessoa, porque acha que aquela pessoa ali, que aquela pessoa não tem capacidade. Que nada, fulano não tem capacidade para isso não. Então despreza aquela pessoa. Assim também é no campo espiritual. Você entende? No campo espiritual, com as nossas almas, as nossas almas é um espírito, né, que se conecta com o Espírito de Deus. Então, o que está escrito aqui na Bíblia, tudo que está aqui, escrito aqui na Bíblia, é verdade. Você tem que crer. Sabe, se você não crer, se você estiver duvidando, você vai estar pecando contra si e contra Deus. Você entende? Então você tem que crer o que está escrito aqui. Quando você ouvir a palavra de um pastor que está dando a palavra, está falando alguma coisa, ou o bispo, ou uma pessoa de Deus que esteja falando qualquer coisa, você deve crer naquela palavra e ouvir, porque, como disse, né, viverá, como é que ele disse, viverá o que, você vai viver aquilo que foi dito, você entende? Então você vai viver aquilo que foi dito. Por isso que foi dito ao oficial assim, ou viverá o que aconteceu com o que... Como é que eu vou explicar? Então você vai viver aquilo que aconteceu com o oficial, entendeu? Porque com o oficial ele não creu, então ele duvidou, ele perdeu. Ele acabou morrendo, né? Por ter sido um homem incrédulo. Deixa eu beber um pouquinho d'água, gente. Só para passar essa tossezinha. É aquela coceirinha que me dá na garganta, aqui, que chega a arder nos meus olhos, como eu já disse a vocês. Mas eu fui no médico, sabe o que o médico falou para mim? Que é alergia. E passou um remédio para mim para alergia. Eu já até tomei o remedinho, mas eu ainda, assim, de vez em quando ataca, tá bom? Mas não é nada demais. Glória a Deus por isso. Então, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês é que a luta pode até vir. A luta vem, mas os que têm fé e obedecem à palavra de Deus, esse ganhará posse de conquistas. Você entende? A luta pode até vir, mas aquele que tem fé e obedecer à palavra de Deus, ele ganhará posse de conquistas. Então ele vai conquistar tudo aquilo que ele desejou, porque Deus colocou no coração dele, ele vai conquistar, porque Deus o ajudará, mas é preciso ter fé. Não pode ser uma pessoa incrédula, como foi esse capitão lá da época, né? Como foi esse capitão que não creu que viria a providência, né? Que viria a providência. Então, o que aconteceu? Todas as pessoas daquele lugar foram
para aquele acampamento, né? E ali eles comeram, beberam, tiveram cavalos, roupas e tudo mais, porque eles creram na palavra do homem de Deus. É necessário crer. Não faça como o oficial, né? Então o oficial ele não creu e perdeu. Ele não comeu e nem bebeu. Então, porque todo aquele povo que ali estavam, todo aquele povo que foram ao acampamento, saquearam o acampamento todo, e ele, querendo chegar até lá também, o que aconteceu, todo aquele povo passando em velocidade, né, todos correndo naquela gritaria, aquela coisa toda, passaram por cima desse oficial e ele acabou morrendo pisoteado. Você entende o que é a fé e o que é a incredulidade? Não tenha medo de acreditar naquilo que Deus está falando através de um profeta, através de um bispo, de um pastor, porque o que eles falam, você pode ter certeza que vai se concretizar mediante a sua fé. Você é preciso ter fé. Então, a luta, todas as lutas elas vão vir, mas para aqueles que têm fé e obedecer, vai tomar posse da vitória. Você entende? Vai tomar posse das conquistas, tá certo? Então a palavra de hoje é essa. Amanhã eu venho com o capítulo 8. Eu venho falar para vocês sobre o capítulo 8. Eu vou tentar entrar no capítulo 9 também, tá bom? Pra gente adiantar um pouquinho, né? Mas hoje eu tô aqui só no capítulo 7. Achei interessante o capítulo 7, que nos deu um ensinamento bom, né? Em relação à incredulidade. Porque a fé, ela remove montanhas, tá bom, gente? Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza absoluta que Ele quer, tá bom? Até amanhã. Boa noite para vocês. Não esqueçam, orem. Todas as noites eu lembro vocês da oração. O Salmo 91, o Salmo do teu coração, aquilo que te condiz mais contigo, e a oração do Pai Nosso, que é a oração que Deus nos ensinou. Converse com Deus, passe para Deus aquilo que está acontecendo com você, que Ele vai te dar a resposta. Se você crer, você tomará posse da vitória, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau.